E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estou com saudades, mas com essa pandemia não tem como a gente se ver, né? Então, a partir de agora, as aulas vão ser em vídeo, né? Toda semana eu vou estar enviando um vídeo tratando de um novo conteúdo e um PowerPoint, né, com o resumo da aula. Tudo isso no Google Classroom, né? O ideal, gente, é vocês assistirem o vídeo junto com o PowerPoint. Vocês vão acompanhando, né, o que eu estou falando pelo resumo de aula. Terminado, o que vocês fazem? Transcrevam o PowerPoint para o caderno de vocês. É uma maneira de ajudar a fixar, né, o que se aprendeu. E em seguida vocês vão fazer exercícios. Tranquilo? Em seguida eu vou postar a resolução dos exercícios para vocês. E a gente vai ter um horário de plantão de dúvidas, né? Quem não entendeu alguma coisa, errou algum exercício e não entendeu por que errou, entra no plantão que a gente esclarece. Tranquilo? Combinado? Muito bem, até agora o que a gente fez? A gente falou do mundo entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Né? A gente vai fazer a mesma coisa agora com o Brasil. A gente vai falar do Brasil nesse mesmo período. E nesse período, a história do Brasil é conhecida como a República Velha, que começa com a proclamação da República em 1889 e vai até a Revolução de 1930. A monarquia cai no Brasil em 15 de novembro de 89, como vocês sabem, é feriado nacional, e isso é conhecido como Proclamação da República. Na prática, o que nós tivemos ali foi um golpe de Estado. O imperador Pedro II foi derrubado por um golpe promovido pela aliança entre um poder militar, o exército, e um poder econômico, os cafeicultores aqui de São Paulo. O que aconteceu, na verdade, é que o governo imperial não se adequou às mudanças econômicas, sociais, que aconteciam no país. E quando um governo não se adequa a uma nova realidade, ele acaba se tornando obsoleto e cai, ou é derrubado, como aconteceu com a República. Os cafeicultores vão participar do golpe republicano porque eles já eram o grupo economicamente mais importante do país e mesmo assim eles não tinham influência, nenhum tipo de prestígio dentro do governo imperial. Os militares do exército se consideravam abandonados pelo governo imperial, mesmo depois de ter ganho uma guerra, a Guerra do Paraguai. Eles eram mal pagos, mal equipados. Tudo isso vai fazer com que eles participem, junto com os cafeicultores, do golpe que derrubou Pedro II. Foi um golpe tranquilo, não teve conflito armado, ninguém veio defender o imperador. Mas o período que se segue à queda do imperador, que foi expulso do Brasil, ele e a família real inteira só puderam voltar para o país na década de 1920, vai ser um período de passagem, de transição entre a monarquia e a República Velha, que é chamado República da Espada. Então, de 1889 a 1894, nós temos nesses 5 anos um curto período chamado de República da Espada. Por que esse nome? Porque os dois presidentes da República, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, eles eram oficiais do Exército. E a espada é o símbolo do Exército, daí o nome República da Espada. Muito bem. Era necessário criar as novas regras do novo regime. Isso não é uma coisa fácil e rápida. Por isso foram eleitos deputados, a maioria sobre influência dos cafeicultores aqui de São Paulo, que criaram um partido chamado Partido Republicano Paulista, ou PRP, que vão se reunir durante 1 ano e 3 meses e vão elaborar a primeira Constituição Republicana. Mas quem é que vai governar o Brasil agora? Quem é que vai ser o poder executivo se a gente não tem mais o imperador Pedro II? Resolveram convidar o Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o golpe, que depôs o imperador, para ser presidente provisório. Ele seria presidente até a nova Constituição ficar pronta e uma eleição presidencial acontecer. Nesse governo provisório, uma preocupação dos republicanos era ganhar a simpatia popular, que isso não existia. O povo não viu com bons olhos o fim da monarquia. Não que a monarquia fosse boa para o povo, mas a república também não lhes atraía. Por isso nós vamos ter a criação de novos símbolos nacionais. Criaram uma nova bandeira. Se vocês olharem aí no PowerPoint, vocês vão ver que por 4 ou 5 dias tivemos uma bandeira provisória que era uma cópia da bandeira dos Estados Unidos.
Não é? Isso não é à toa. Os republicanos aqui no Brasil eram influenciados pelo modelo de governo dos Estados Unidos, a República, não é? Norte-americana. Não é? Daí o nome, não é, novo do Brasil passar a ser Estados Unidos do Brasil. Você pode ver isso em cédulas antigas que você encontrar em casa ou na casa do avô. Resolveram criar uma nova bandeira que era muito parecida com a bandeira do Império. Né? Tiraram apenas o brasão do Império e no lugar colocaram uma esfera azul com 23 estrelas, representando os 23 estados. Né? Isso para se tornar semelhante com a dos Estados Unidos. Né? Também na bandeira dos Estados Unidos as estrelas representam os estados. Outro símbolo nacional que é criado, né, logo depois da proclamação da República foi do Tiradentes, né, um novo herói nacional, né, um herói republicano. Durante todo o Império, o Tiradentes era pouco conhecido pela maioria dos brasileiros. Né? As autoridades imperiais o tratavam como um traidor. Ele foi um sujeito que conspirou, né, lá no século XVIII contra a monarquia portuguesa. E a monarquia brasileira era a continuidade da monarquia portuguesa. Por isso ele era um ilustre desconhecido da maioria dos brasileiros. Para criar essa imagem de herói, o governo republicano contratou um pintor para criar a imagem do Tiradentes. E ninguém sabia direito como era o Tiradentes. Não existiam pinturas do Tiradentes, na época do Tiradentes não existia fotografia. Então o pintor Pedro Américo resolveu, né, inventar uma imagem do Tiradentes. E é essa imagem que você conhece. Ele vai criar um Tiradentes meio parecido, meio com o jeitão de Jesus Cristo. Né? Era intencional. Aquela imagem de Tiradentes cabeludo e barbudo, né, ela é inconsistente. Por quê? No sistema prisional não era permitido cabelo e barba comprida por uma questão de higiene, né, para evitar piolhos. Por isso que a imagem do Tiradentes, né, na verdade, é uma tentativa de criar um herói cristianizado. Eles vão aproximar a história de Jesus com a história de Tiradentes. Jesus morreu de forma violenta, Tiradentes também. Jesus foi traído, Tiradentes também. Né? E está aí até hoje. Né? Foi instituído o feriado de 21 de abril para lembrar desse herói republicano. Na economia, nós vamos ter um problemão, né, no primeiro ano de República. O governo do Deodoro, né, com seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, resolveu estimular a industrialização no Brasil, né, e criou um problemão, porque ele vai emitir moeda, né, sem nenhum tipo de controle para tentar financiar projetos industriais no país. Na verdade, o governo emprestou muito dinheiro, né, para empreendedores que na prática não montaram indústria coisíssima nenhuma, usaram dinheiro para outros fins. E esse dinheiro acabou, provocando uma enorme inflação no país. E como é que a gente percebe a inflação? O aumento generalizado de preços. Então a República, para o povo brasileiro, começou bem mal. Começou com uma inflação danada. Essa lambança econômica, feita no início da República, é conhecida como encilhamento. Muito bem, depois de 1 ano e 3 meses trabalhando, os deputados conseguem terminar a primeira Constituição Republicana, que vai trazer uma série de novidades, como você pode ver aí no PowerPoint que eu enviei para vocês. Então dá uma olhada lá. Em primeiro lugar, Igreja e Estado vão ser separados. Durante o Império, a Igreja Católica era parte do governo imperial. Então não existia casamento civil. Para você legalizar uma relação, era necessário casar na igreja. A partir de agora passa a existir o casamento civil e a igreja não é mais parte do Estado brasileiro. Passamos a ter aquilo que se chama de Estado laico, ou seja, o Estado não vai ter mais vínculo, pelo menos oficialmente, com nenhuma religião. O que mais de novidade nós temos? O estabelecimento do federalismo. As estrelinhas da bandeira que eu comentei no início da aula representam justamente os estados, que passam a ter uma enorme autonomia. Cada estado vai poder eleger o seu governador, vai poder criar impostos próprios, leis próprias, muito semelhante ao federalismo dos Estados Unidos. Qual outra novidade